e ao jurista Hélio Bicudo o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que resultou na perda de seu mandato. Em 2018, se filiou ao PSL e foi eleita deputada estadual em São Paulo, com a maior votação do Brasil. Deputada, muito obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, quero parabenizar o pessoal que passou no vestibular, né? Vai começar aí o desafio da vida acadêmica. Fiz USP também, lá de São Francisco, sei como é difícil conseguir essa conquista, então parabéns. E agora o que a gente pede é para gostar do curso, né? Nada me dava mais tristeza do que ver um colega quando eu era aluna ou um aluno quando eu passei a ser professora, depois de tanto sacrifício, conseguir entrar, não se encontrar na carreira escolhida, tá? Então, espero de coração que vocês amem aí a carreira abraçada e o curso. Tudo bem, estou à disposição. Para essa conversa estão comigo, então, a Giovana, da área de Relações Públicas da IPEP-USP, o João Pedro, que é diretor de Financeiro e Jurídico da IPEP-USP, e o Gabriel, que é diretor de Financeiro e Jurídico da IPEP da Unicamp. Quero agradecer a presença deles também. Antes de fazer uma primeira pergunta para a deputada, então eu queria também parabenizar todos os aprovados e aprovadas na USP. Eu quero desejar que aproveitem bastante, que mesmo que agora à distância, que conheçam as entidades estudantis e que conheçam a IPEP, que é essa entidade que se propôs a pautar a política em eventos, mentorias, debates, pesquisas e estudos, de forma plural e apartidária, acolhendo e ouvindo todos os lados do espectro político. Deputada, falando em política, ao longo desses anos, como eu tinha dito, a senhora foi, né, já foi como professora da Faculdade de Direito da USP, esteve presente nas esferas estadual e federal de poder, foi manifestante pelo impeachment da presidente Dilma, tanto em termos legais e políticos, e agora deputada... Do Collor Oi? também. Do No Collor também. impeachment do Collor, eu era do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Então, eu também participei, lógico, aí não elaborando peças, né? Não no processo, mas também participei das manifestações, inclusive da organização do Fora Collor. Então, já vem de longa data. Então, a senhora participou, então, desde o centro acadêmico, depois, termos legais jurídicos agora com a presidente Dilma, e agora deputada estadual por São Paulo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é justamente como que o seu jeito de fazer política mudou em seu caminho por esses lugares, ou seja, a maneira como a senhora enxerga a política mudou ao transitar por essas diferentes perspectivas? Em algumas medidas, né? Por exemplo, algumas convicções eu mantenho. Eu mantenho a convicção de que nós deveríamos aprovar candidaturas avulsas. Quando eu fui ao Supremo sustentar, pedir para o ministro Barroso dar uma liminar para que as pessoas pudessem se candidatar sem filiação partidária, eu estava assim na transição, né? Não tinha ainda uma vivência político-partidária propriamente, mas já tinha essa convicção acadêmica, teórica. Agora, vivenciando a prática da política, eu tenho mais convicção ainda, porque eu sei que muitas vezes os líderes partidários inviabilizam a entrada de pessoas boas, de pessoas bem intencionadas, dos melhores quadros na política. Então, eu mantenho algumas convicções. O que eu posso te dizer é que quando a gente está fora, nós imaginamos que todas as pessoas que estão na política são más, são mal intencionadas, são mal preparadas, e tem muita gente preparada, tem muita gente bem intencionada, mas às vezes não consegue saber bem como utilizar esse potencial, entendeu? Mas as minhas convicções são as mesmas, a minha independência na manifestação do pensamento ela é a mesma. Eu sempre fui assim, por exemplo, na advocacia, no meu exercício como conselheira da OAB, eu nunca defendi uma pauta por ser uma pauta pró-advogados, entendeu? Sempre foi, pró-justiça, né? Nunca fui corporativista, na condição de professora também, se os alunos tinham razão, os alunos tinham a razão, não tinha essa de olhar pela categoria. Então, eu sigo sendo a mesma pessoa, não mudou, não. Muito bem, eu passo a palavra então para a Giovana fazer a primeira pergunta aí da roda. Boa tarde, deputada. Obrigada por aceitar conversar com a gente. Bom, nós sabemos que a política continua sendo um meio extremamente machista e predominantemente masculino.
Apesar disso, a nossa participação tem aumentado bastante nas instituições nacionais. O que você diria que a sua experiência mostra sobre essa busca por representatividade feminina, principalmente na direita? Bom, primeiro eu acho ruim as mulheres que estão à direita negarem um feminismo, né? Elas negam o feminismo, negam a existência de machismo, muitas vezes, e negam o feminismo, atribuindo pautas feministas ao mundo da esquerda, entendeu? Então, assim, a direita, a meu ver, erra muito quando cai nas armadilhas criadas pela esquerda, né? Quais são essas armadilhas? A esquerda se apresenta como a defensora das mulheres, dos homossexuais, dos transexuais, dos negros, né? E, na minha leitura, a esquerda não defende nenhuma dessas pessoas. A esquerda usa essas pessoas para se promover. E quando a direita entra nessa armadilha, tratando esses temas todos como temas da esquerda, né, negando que haja machismo, negando que haja racismo, acaba, na verdade, fortalecendo a própria esquerda, entendeu? Eu debati isso muito durante o processo eleitoral de 2018. Né? Na época, eu tinha uma interlocução, alguma interlocução com o presidente Bolsonaro, tinha mais proximidade com os bolsonaristas, e eu dizia para eles: vocês estão errando, né? Vocês estão errando com esse discurso assim, de não reconhecimento, né? Das vulnerabilidades, dos preconceitos que tem na nossa sociedade. Com isso, vocês colocam pessoas que gostariam de ter representantes à direita, né, absolutamente nas mãos de uma esquerda que utiliza essas mesmas pessoas, entendeu? Então, eu começo por aí. E se eu posso dar um conselho, aí esquecendo direita e esquerda, né, para as mulheres que estão na política, é que as mulheres parem com o discurso de vitimização. O machismo existe, é necessário buscar espaço, lutar por respeito, tudo isso é verdade. Mas é muito da dinâmica da mulher que está na política reforçar que ela é mulher, é o tempo inteiro. Eu, como mulher, eu sou mulher. Desculpa, tudo bem. Tem horas que você tem que parar de levantar que você é mulher e debater segurança de igual para igual com seus colegas, debater economia, entendeu? Debater saneamento básico. E a hora que um colega dá um grito, como daria com outro colega homem, não tem cabimento levantar e dizer: olha, não grita comigo porque eu sou mulher, entendeu? Então, assim, eu sinto ainda um certo titubear, né, por parte das mulheres que estão na política. Ao mesmo tempo que querem espaço, que querem estar de igual para igual, querem ser vistas como iguais, fazem assim, como é que eu posso dizer? Findam exigindo um tratamento diferenciado, sabe? Então, é a minha percepção, muita gente não concorda, eu falo isso na Assembleia, né? Principalmente as colegas do PSOL, a colega do PCdoB, em regra, elas começam um discurso assim: eu, como mulher negra periférica. Eu penso que quando você inicia um discurso assim, você já está restringindo o seu objeto, entendeu? Nós temos uma colega na Assembleia que é trans. É muito comum ela iniciar suas falas, né? Eu, como mulher trans, tal. Eu falo: olha, tudo bem, mas eu acho que, na medida em que a gente inicia o discurso assim, nós estamos nos restringindo, né? É muito comum, por exemplo, isso aconteceu comigo N vezes, como eu sempre gostei de falar em público, sempre fui muito participativa. Então, muito antes de eu imaginar me filiar, se eu participava de um evento com alguém de algum partido, era comum a pessoa me olhar e dizer: nossa, você não quer se filiar, você não quer vir para o nosso partido, da maneira como você fala bem em público, você pode presidir, né, a ala feminina. Eu ficava doida, entendeu? Eu falei assim: como assim a ala feminina? Eu sou doutora em Direito Penal, livre docente em Direito Penal, estudo violência, estudo segurança pública. Eu não quero cuidar de coisa de mulherzinha. Então, assim, não sei se essa minha reação também é exagerada. Pode ser, né? Talvez
com o tempo eu não reaja de maneira tão exacerbada. Talvez seja um pouco de complexo ainda. Mas eu penso que é necessário, né, que nós mostremos que dá para a gente conversar sem uma vírgula, sabe? Somos deputados, deputadas, somos professores, não tem essa vírgula mulher, entendeu? Agora, eu estou aqui num evento da USP, eu quero dizer, com conhecimento de causa, a USP é mais machista do que a política. A USP é muito mais machista do que a política, né? Eu sou muito mais respeitada pelos meus colegas na Assembleia, né, do que pelos professores da USP. Nós éramos tratadas como pessoas que, como é que eu posso dizer, que eles permitiam que nós subíssemos, entendeu? Então, eu faço essa denúncia aqui porque eu não tenho medo de falar as coisas onde elas devem ser ditas. E acreditem vocês ou não, foram os meus alunos que chamaram a minha atenção para essa realidade, primeiramente. Né? Eu não percebia, e aí os meus alunos fizeram um documentário mostrando como havia proporcionalmente poucas professoras titulares, né, dentro da universidade. E eles convidaram, eu dei um depoimento, as minhas colegas deram depoimentos, nós fomos assistir, e eu tomei um choque com um documentário tão bom que os meninos fizeram. E o documentário me mostrou como a USP é machista, entendeu? E depois eu vivi na pele, sabe? Quando eu me candidatei no concurso da titularidade, éramos 3 mulheres e um colega homem, 4 bons professores, 4 professores livres docentes, e eu ouvia muito assim no corredor. Com certeza uma das vagas é do professor e a outra vai ficar para uma das mulheres, sabe? Como se fosse um favor. E eu digo aqui com tranquilidade, as 3 mulheres tinham mais currículo, tinham mais condições, era absolutamente natural que 2 mulheres ganhassem aquele concurso. Não necessariamente eu, entendeu? Mas nós éramos 3 mulheres e um homem. Mas a São Francisco inteira entendia que era certo, dado como certo, que uma vaga era de um homem e a outra ficaria para uma mulher, como se fosse um favor, entendeu? Então, assim, meus alunos me ensinaram muito, né, da realidade machista da USP. Depois que eu me afastei por exigência constitucional para cumprir o mandato, houve um evento grande lá no Largo São Francisco e vários homens foram convidados como pareceristas e uma professora titular, não vou nomear, porque aí eu acho que cada colega fala por si, uma professora titular foi convidada para ser secretária, né? Não tem nenhum demérito a ser secretária, mas assim, todos os conferencistas eram homens, né? E nós temos mulheres com muitas condições de serem conferencistas no mesmo nível dos rapazes, né? Mas não, ela foi convidada para ciceronear o evento, entendeu? E não raras vezes, não é meu caso, que eu nunca fui muito bonita, mas não raras vezes se fala e vem enfeitar o nosso evento. Então, assim, fala-se muito em machismo na política, gente, não é nem metade do que acontece nas universidades. Mas só uma coisa que a senhora falou que eu achei interessante, a senhora não acha, então, que existe boa intenção da esquerda em defesa das minorias? Só aquela parte que a senhora falou. Não, porque se houvesse, eles defenderiam independentemente da ideologia. Se fosse uma defesa real, assim, sincera, da causa, não importa se o homossexual é de direita ou de esquerda, nem se a mulher é de direita ou de esquerda, nem se o trans ou a trans é de direita ou de esquerda, o negro, a negra, não importa. A esquerda só defende os vulneráveis que são de esquerda. Então, não é uma defesa verdadeira, entendeu? É um discurso oportunista. Falo isso com tranquilidade. Muito bem, a próxima pergunta é do Gabriel. Prezada deputada, obrigado por fazer parte do evento. Bom, vamos lá. Eu te agradeço. Tá ouvindo bem? Tudo bem, vamos lá. A figura do presidente Bolsonaro é bastante controversa dentro da direita brasileira.
Você tem sido, desde as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma, uma das principais expoentes da direita. Na sua opinião, o que o Bolsonaro representa para o conservadorismo no país? Como você enxerga sua mudança de relação com o bolsonarismo, pessoalmente, ao longo dos 2 últimos anos? Veja, se antes da eleição, 6 meses antes, né, você dissesse assim, Janaína, você vai votar no Bolsonaro, você vai fazer campanha para o Bolsonaro, eu diria, imagina, né? Só que as coisas foram acontecendo e ele passou a ser a única pessoa com força para enfrentar, vamos dizer assim, o PT e tal. E no Brasil a gente tem esse karma, né? De ter que escolher o menos ruim, entendeu? Então, eu votei, fiz campanha para ele, mas naquele momento, não sei se a gente também precisa se iludir um pouco, eu realmente acreditei que ele ia fazer o enfrentamento à corrupção, entendeu? Que ele ia tentar fazer as reformas necessárias, encampadas e prometidas pelo ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu ainda considero e admiro bastante, né? Podemos até falar sobre isso, dado que alguns de vocês são da economia. Então, assim, eu tinha essa expectativa, entendeu? O presidente ganha e vem à tona a questão do Flávio. Então, já foi um balde de água com gelo na nossa cabeça, na minha, pelo menos, né? Então, já houve, assim, uma decepção muito grande. Porque eu imaginava que nós teríamos problemas com esse jeitão dele, né? Essas malcriações, as grosserias. Mas eu não imaginava um caso Flávio, por exemplo. Né? Então, isso para mim foi muito pesado. Né? Já me desanimou. Depois vieram várias medidas que eu enxergo como medidas que enfraqueceram. Eu não vou nem falar de Lava Jato, porque parece que só um grupo, mas assim, enfraqueceram a luta contra a corrupção, entendeu? A gente não está no ambiente jurídico aqui, mas assim, ele sancionou mudanças na lei penal, na lei processual penal, que favorecem mais o crime, né, do que a repressão ao crime. E isso também fere tudo que ele prometeu, entendeu? Então, assim, às vezes, né, vou dividir com vocês, não sei nunca se eu falei isso com tanta clareza assim, às vezes eu acho que também o discurso conservador do presidente, sabe, contra a legalização do aborto, contra a legalização de drogas, que ele também é um discurso oportunista. Da mesma maneira que a esquerda, né, elegeu esse discurso de proteção das minorias e é um discurso falso, porque só se a minoria concordar. No caso do presidente, eu também acho que é falso o discurso dele pró-pautas conservadoras, sabe? Porque, assim, um verdadeiro conservador não faz as coisas que ele está fazendo. Né? Por exemplo, ele era um grande defensor da liberdade de manifestação, eu achava isso bom, porque eu sou também. Mas o ministro da Justiça dele está usando a lei de segurança nacional para perseguir desafetos, da mesma maneira que o Supremo está fazendo. É mais grave o Supremo fazer, porque, a bem da verdade, deveria tutelar a Constituição? Mas o presidente também está fazendo, então acaba legitimando o que o Supremo está fazendo de maneira errada, entendeu? Então, assim, é uma grande decepção, né? Não tenho como dizer que não seja. E a gente tenta, né, nas manifestações públicas, em reuniões que faz com pessoas próximas, sejam deputados federais mais próximos, deputados estaduais, até da minha própria bancada, que são muito próximos ao presidente, a gente tenta mostrar que é necessário mudar o rumo, mas o presidente, os filhos, o entorno, eles têm uma resistência muito grande a aprender, né? Então, assim, eu vejo, não quero desrespeitar ninguém aqui, não sei qual que é a linha de pensamento de vocês, mas eu vejo, assim, muitos pontos de contato, sabe, entre o petismo e o bolsonarismo, né? Com uma diferença, o petismo é mais sofisticado. Como está aí há mais tempo, eles tomaram cuidado de invadir os veículos de imprensa, as universidades,
né? Os formadores de opinião, o mundo artístico. Então, eles são mais sofisticados. Então, eles fazem essas maldades de maneira mais disfarçada. Os bolsonaristas são tanto quanto grotescos, né? Mas eu vejo muitos pontos de contato, entendeu? É uma pena, né? Porque muito da minha luta foi uma luta contra a corrupção, com certeza, mas também contra o autoritarismo, sabe? Né? Daquele grupo que entendia que era o dono da verdade. E esse grupo que está aí, talvez com menos força, se sente um pouco assim também, né? Então, é duro. João, por favor. Boa tarde, deputada. Só reforçando que é um prazer ter você aqui com a gente. Bom, a senhora já disse, até antes mesmo do presidente ser eleito, né, do presidente Bolsonaro ser eleito, que havia um risco do bolsonarismo se tornar um petismo de sinal contrário, que inclusive você já deu uma introduzida agora nessa última resposta. Tendo em vista a sua defesa de que existe um autoritarismo enraizado no petismo, e o histórico de 2 anos do governo Bolsonaro até agora, a senhora acredita que esse risco que a senhora alertou alguns anos atrás se realizou? Sim, eu vejo que eles sejam mesmo um petismo ao contrário, tem uma dificuldade muito grande de perceber, né? Então, por exemplo, hoje está na atualidade, né? Não sei se tem alguém aqui das relações internacionais, toda a discussão em torno do ministro Araújo, né? Oh, meu Deus, é o chanceler. Ernesto Araújo. Isso. E o Lira, que é o presidente da Câmara, está exigindo trocar o Araújo. O Pacheco, que é o presidente do Senado, está dando sinais de que tem que trocar o Araújo. Houve uma reunião de prefeitos pedindo para trocar o Araújo. O que acontece? Os bolsonaristas acham, né, e a imprensa petista também pinta desse jeito, olha o Centrão mandando no Bolsonaro, né? Só que a verdade é uma só. Não sei o que eles querem com a troca do Araújo, se eles estão querendo um ministério para colocar um amigo, mas, independentemente da razão, a verdade é uma só: Jesus Cristo tem que trocar o Araújo. Tem que trocar o Araújo. O Araújo é uma criatura que está completamente fora, né? Vocês são todos jovens aqui, sabe, da vibe mundial, sabe assim? Ele está completamente fora. Tinha algum sentido, talvez, ter o Araújo na época do Trump? Talvez. Na medida em que o Trump não foi reeleito, nós temos o Biden, o Araújo já não é a melhor pessoa, né? Com relação à Europa, já não era a melhor pessoa. Com relação à China, já não era a melhor pessoa. Ele não consegue entender que a gente pode fazer um discurso pró-meio ambiente de maneira sustentável, né? Colocando, vamos dizer assim, uma visão antropocêntrica do meio ambiente. Ele não consegue entender. Ele não consegue entender que ele precisa chegar num país amigo que o está recebendo e que, no meio de uma pandemia, ele tem que usar máscara, né? Que não tem cabimento um chanceler esperar para tomar uma bronca, né, de um país onde ele está sendo recepcionado e nos representando para colocar a máscara. Então, assim, já passou da hora de trocar. E o que acontece com o bolsonarismo? No lugar de perceber esses sinais, né? Sinais da política, sinais do Itamaraty, sinais do mundo, eles se fecham. Agora querem que tire o Araújo? Agora é que nós não vamos tirar, entendeu? Agora... Então, assim, são comportamentos rebeldes, né? São comportamentos adolescentes, mas que não prejudica apenas o próprio presidente, o próprio governo, prejudica o país. Então, a gente não pode ficar calado, né? Existe esse risco, sim. Eu ainda acho o bolsonarismo menos perigoso do que o petismo, porque o bolsonarismo, ele é, assim, isolado, sob o ponto de vista de formadores de opinião. Então, eles ainda são menos perigosos, tá? Porque os petistas, como são, assim, muito endeusados, né? Pelos artistas, pela imprensa, pelos professores universitários, né? É mais difícil de perceber o autoritarismo deles. Quem está na USP há muito tempo sabe do que eu estou falando, né? Não sei se vocês, no início do curso, conseguem perceber, né? Mas, assim, quem está há mais tempo sabe como é duro, né?
Mas eu não quero autoritarismo de ninguém, entendeu? Eu sempre defendi democracia, sempre defendi tolerância. Podem procurar os meus ex-alunos. Nunca deixei de orientar um aluno meu por pensar diferente, por se manifestar, né? Então, assim, não é isso que eu quero para o meu país, nem de um lado nem do outro. A senhora acredita hoje que existem motivos para pautar o impeachment do presidente Bolsonaro? Fazendo essa relação com o petismo? Motivos jurídicos, não. Mas, assim, tem também um lado de contexto, né? E o presidente não dá sinais de mudar o rumo, entendeu? Então, vai se criando um conjunto da obra, vamos dizer assim. Juridicamente, tecnicamente, eu não vejo motivos. Mas, assim, tem hora que cansa, sabe? Cansa, porque, assim, a gente precisa de um pouquinho de estabilidade, né? Um pouquinho de estabilidade. E parece que ele trabalha contra essa estabilidade, em todos os sentidos, na política, na economia, dessa crise sanitária sem precedentes que o mundo está enfrentando. Muitas pessoas defendem que a presidente Dilma sofreu impeachment por motivos muito menores do que os motivos que pautam hoje os pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. A senhora acredita que não pautar o impeachment do Bolsonaro pode fazer prevalecer a tese de que o impeachment da Dilma configura um golpe? Porque que a presidente Dilma, na verdade, ela perdeu o mandato mais por conta de circunstâncias políticas desfavoráveis do que realmente por crimes que possa ter cometido. Então, só de você dizer isso já prova a força que a esquerda tem, entendeu? Não, eu não estou assumindo nenhuma posição. Essa foi a tese que eles criaram, que eles venderam internamente, que eles venderam para o mundo, inclusive por meio de filmes, de documentários que são mentirosos. O impeachment da presidente ele foi muito alicerçado, né, nos empréstimos sem devolução feitos para os países amigos, né, países comunistas como Cuba, Venezuela, Angola, nos dinheiros que o BNDES passou para empresários amigos, que depois devolviam esses dinheiros em malas, não só para petistas, mas também para outros partidos, até por isso que queriam tirar essas partes todas da denúncia que a gente apresentou. Então, as pedaladas que foram a parte que foi divulgada, elas foram fraudes realizadas para encobrir os desvios, entendeu? Então, assim, foi muito grave. Do ponto de vista jurídico, foi muito grave. Tanto é que o pedido de impeachment ele foi todo instruído com uma investigação muito profunda feita pelo Ministério Público de Contas da União. Eram páginas e páginas, declarações e depoimentos de funcionários do Tesouro Nacional. Então, assim, essa tese de que a presidente foi afastada por questões exclusivamente políticas, ela não é real. Do ponto de vista jurídico, a situação dos dois é incomparável. Só que o presidente não para de gerar uma situação de instabilidade, de revolta. Eu mesma fico, quando o presidente fala, meu histórico de atleta, né? Eu não morreria de Covid. A gente está vendo atletas jovens, né? Pessoas sem comorbidades, padecendo. Então, essa falta de sensibilidade acaba gerando uma revolta na população, e eu não sei se vai dar para segurar, entendeu? Mas é culpa dele, nesse sentido, não em termos de crime, mas em termos de rebeldia, de birra, de insistência no erro, a culpa é exclusivamente dele. Só para esclarecer, não é o que eu estou defendendo uma postura que é minha, estou citando uma versão dos acontecimentos, que, claro, é uma versão que predomina na esquerda, claro, predomina entre especialistas e tudo mais, mas principalmente na esquerda, não é uma posição minha. Entendi. A próxima pergunta é da Giovana. Bom, deputada, no dia 9 de março, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu anular as condenações do ex-presidente Lula, certo? Como a senhora disse que não enxerga uma mudança significativa no comportamento do Bolsonaro, você acha que isso pode, de certa forma, fortalecer o ressurgimento do Lula como possível candidato para 2022? Tá, então vamos separar, né? Vamos separar. A questão jurídica, primeiro. A decisão do ministro Fachin, falou isso com o maior respeito à pessoa dele, ela foi, assim, muito errada, do ponto de vista do direito. Porque ele anulou 4 processos inteiros, 4 processos perfeitos,
nos quais ele tinha se manifestado várias vezes num recurso chamado embargo de declaração, que não serve para isso, que é um recurso que serve só para tirar uma ou outra dúvida sobre uma sentença dada. Então, sob o ponto de vista jurídico, a decisão do ministro é injustificável. Como também é injustificável o fato da ministra Carmen Lúcia ter mudado seu voto para declarar o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro suspeito e, de certa forma, também, né, anular todas as condenações do presidente. Então, sob o ponto de vista jurídico, minhas críticas são mantidas aqui, as duas decisões lá no âmbito do Supremo. Sob o ponto de vista político, eu acredito que esses arroubos do presidente, essa insistência em não se comportar de acordo com as exigências do cargo, né? Essa rebeldia, tudo isso que a gente vem conversando, de certa forma, tudo isso colaborou para os ministros, sabe, que condenaram Lula, que apoiaram Lava Jato, encontrarem um caminho para liberar o Lula, para o Lula enfrentar o Bolsonaro. É uma hipótese, não tem como provar. Ninguém acha isso, ninguém escreveu isso. Mas é que, sob o ponto de vista jurídico, o que está acontecendo é tão insustentável que eu só consigo acreditar que as pessoas estavam assustadas com o presidente e seu modo de ser, e aí decidiram liberar alguém que tem força para enfrentar o presidente nas próximas eleições, entendeu? Porque, assim, a gente olha os quadros que estão aí. Não sei vocês, eu não vejo ninguém com força, com carisma, entendeu? Com apoio para enfrentar o presidente o ano que vem. Não vejo, tá? Com todo respeito. Agora, o Lula tem, entendeu? O Lula tem uma força, e aqui não é elogio, é constatação, né? Ele tem uma força, assim, dele, né? Que é quase sem precedentes, entendeu? E ele tem uma capacidade de comunicação, um carisma, né? Tanto é que ele pode fazer o que for, os petistas continuam aplaudindo. Na Assembleia, os meus colegas petistas, todos, colocaram o nome Lula no nome deles. Né? É um negócio estranhíssimo para mim, que você tira a sua própria identidade. Todos colocaram o nome Lula no nome deles. Então, assim, mostra a força que esse homem tem. Entendeu? Então, eu vejo o ex-presidente Lula como candidatíssimo, né? Como um candidato muito forte para enfrentar o Bolsonaro. E tenho conversado com muitas pessoas e acho que a gente já passou da hora de buscar uma alternativa, né, a essa polarização. Nem sei se nós conseguiríamos construir esse terceiro nome. Penso que os nomes que estão aí são muito fracos, sabe? É duro, a gente não quer ser mal educado nem grosseiro, mas é surreal você ver a seguinte manchete, né? O Huck está decidindo se vai ser candidato ou se vai herdar o programa do Faustão, sabe? Isso é um sinal do que é o Brasil, entendeu? O candidato que as pessoas mais estão pondo fé está em dúvida se vai ser presidente ou se vai fazer um programa de auditório, gente. Vocês conseguem ter dimensão do que é isso? Né? Eu não vejo hoje, né, um nome forte para enfrentar essa dupla aí, não. Não sei o que vai ser da gente, nós estamos mal. Gabriel, a pergunta próxima é sua. Muito bom, deputado. Vamos lá. Atualmente, muito se discute sobre a existência de uma judicialização da política brasileira, onde decisões políticas pertinentes ao Executivo e ao Legislativo são tomadas ao Poder Judiciário. A senhora concorda com essa visão? E quais seriam as ações a serem tomadas em relação a esse processo? Tá, eu concordo com essa visão, já não é de hoje, tá? Já na sala de aula, dando aula de direito, eu chamava a atenção dos meus alunos para isso. Só que, diferentemente dos juristas que denunciam esse movimento, eu não jogo a culpa no judiciário.
eu jogo a culpa na política, entendeu? Principalmente no legislativo, tá? Eu analiso isso há muitos anos. Antigamente, um deputado, um senador, ele não ia pedir para o Supremo resolver os seus problemas internos. Não ia. Ele usava o regimento interno, as instâncias dentro do Congresso Nacional, se fosse aqui na esfera estadual, dentro da Assembleia, né? Debatia, levantava pontos, apresentava propostas. E se ele ganhasse, ganhou, se perdesse, perdeu. Existia um respeito a esse local da política, entendeu? Hoje, os parlamentares se infantilizaram. Qualquer coisinha, eles vão lá para o judiciário, né? Aquela coisa da criança que briga no parquinho e vai chamar a mãe para resolver, sabe? É assim que eu vejo um parlamentar que deixa de enfrentar uma questão no plenário, ainda que brigando, ainda que utilizando o regimento para obstruir, que faz parte da democracia, e entra com mandado de segurança, entra com uma ação civil, entra com uma medida judicial para pedir para o Supremo, ou aqui no estadual, para o TJ, resolver as questões internas. Então, o judiciário cresceu porque a política se apequenou, né? Os políticos se apequenaram. Essa é a minha visão. João, a próxima é sua. Tá no mudo. Opa. Certo. Deputada, recentemente houve um aumento no número de inquéritos policiais para investigar supostos crimes cometidos por opositores do Bolsonaro, né, contra o seu governo e a sua pessoa, a pessoa do presidente. A maioria desses inquéritos, como a senhora já ressaltou em algumas respostas antes, estão baseados na Lei de Segurança Nacional. A senhora acredita que há um abuso no uso dessa lei por parte do governo? E a senhora vê isso como uma tentativa de intimidação aos opositores do governo? Não só por parte do governo, por parte do Supremo também. Se vocês repararem, além do governo estar usando essa lei para instaurar investigações contra os críticos, né, e isso está completamente equivocado à luz do direito, por incrível que pareça, né, é triste falar isso, né, o Supremo Tribunal Federal também está usando essa lei para perseguir pessoas que criticam. Eu não estou falando das pessoas que ameaçam, eu estou falando das pessoas que criticam. Né? Primeiro que a crítica é livre de uma democracia. Não importa se é presidente, se é governador, se é ministro do Supremo, se é deputada. Né? A crítica é livre. Entenderam? Além deles processarem, estão utilizando um instrumento completamente inadequado. O PSDB sempre intimidou também, que as pessoas acham PT processa, PSDB processa muito, só que usa crime contra a honra, o que eu também acho que é uma forma de intimidação. O próprio governador Dória, ele contratou um serviço, que eu acho que nem poderia, né, tenho denunciado isso na Assembleia, para que façam espécies de varreduras nas redes dele, para caçar quem está criticando e propor queixa-crime. Isso é um absurdo, entendeu? Isso é um absurdo. Você tem ali um monitoramento para saber se alguém, por exemplo, falou que vai fazer um mal, né, para alguém da sua família, tudo bem, mas vê quem xingou, sabe? Por exemplo, quem chamou de calça apertada o governador, quem chamou de autoritário o presidente, quem chamou de pichuleco o ex-presidente. Isso faz parte da democracia. Eu nunca incentivei ninguém a xingar ninguém. Não tenho esse costume. Sou xingada por Deus e todo mundo nas redes. Nunca processei ninguém. Mas, assim, eles todos processam, né? A novidade que está acontecendo no país, e é uma novidade ruim, é usar a Lei de Segurança Nacional. O governo está errando 100%, mas o Supremo também. E o erro do Supremo me assusta mais, porque o Supremo é o guardião
da Constituição Federal. E usar a Lei de Segurança Nacional para quem critica fere, né, fere profundamente a Constituição Federal. Gabriel, quer fazer um adendo? Sim, vamos lá. Deputada, me surgiu essa dúvida que, acerca desse dispositivo, ele deveria existir, sendo que ele pode ser considerado um resquício da ditadura militar? Você acha que ele deve ser revogado ou ele pode ser editado conforme os moldes da nossa situação atual de democracia? Você está falando da Lei de Segurança Nacional? Isso, da Lei de Segurança Nacional. Esse debate ele é muito antigo, tá? Nas universidades prevalece o entendimento de que essa lei não foi recepcionada pela Constituição. Só que quando a gente teve o debate para a elaboração da lei de terrorismo, o Congresso se debruçou sobre o tema e o Congresso, um dos projetos da lei de terrorismo, revogava expressamente a Lei de Segurança Nacional. E o Congresso debateu esse assunto e eles entenderam que a Lei de Segurança Nacional não era incompatível com a Lei de Terrorismo e que ela tinha, sim, sido recepcionada pela Constituição Federal. Tá? Então, eu não acho que o problema aqui seja de entrar desse debate ditadura, não ditadura. Eu acho que o problema é correto processar pessoas porque criticam? Não importa se com base nessa lei, com base nos crimes contra a honra, com base em indenização, é correto? É correto tirar do ar um Face, um Twitter, né, de um youtuber, de um jornalista, porque ele se manifesta contra? E assim, o que acontece nesse país? Quando o youtuber, o jornalista, o formador de opinião se manifesta contra alguém que o avalista, o analista também abomina, ok. Se é alguém que ele ou ela admira, aí não pode. Então, a gente tem que ter correção, entendeu? Né? Não importa se é o Glenn, se é o Oswaldo Eustáquio, se é o Danilo Gentili, se é o Caio Coppola, se é a Manuela Dávila, não importa. A manifestação é livre para todos. Não é? Entendeu? Então, assim, o que é complicado também é assim, se xinga os ministros do Supremo é crime. Se xinga o presidente, não é. Se xinga o ex-presidente... Então, assim, gente, eu não defendo ninguém xingar ninguém. Mas xingar não é crime. Entendeu? Então, senão vai ser uma loucura. A gente vai ter... E outra coisa, quando uma pessoa xingada se sente ofendida, ela tem que tomar providências, porque os crimes contra a honra, quando o agente é privado, você tem que promover a ação, contratar um advogado, tem gasto. Quando o agente é público, o agente tem que representar para o Ministério Público propor uma denúncia, se entender que é cabível. O que a gente está vendo é uma loucura. Os ministros do Supremo se sentem ofendidos, eles não tomam as providências que qualquer mortal tem que tomar, eles instauram inquérito, eles mandam prender, eles mandam fazer busca e apreensão. E a imprensa só acha um absurdo quando é o ministro da Justiça querendo usar a lei para defender o Bolsonaro. Né? Quando é o Supremo, acham normal. Basta ver o que aconteceu essa semana. Essa semana, na Folha de São Paulo, né, 3 grupos lá de advogados se reuniram para dizer que o Caio Coppola estava atacando... Quem ele estava atacando? O ministro Alexandre de Moraes, porque ele fez um abaixo-assinado pedindo impeachment do ministro. Essas mesmas pessoas dizem que o presidente é autoritário porque está usando a Lei de Segurança Nacional, mas na matéria lá da jornalista da Folha está escrito que o Caio Coppola feriu a Lei de Segurança Nacional. Vocês percebem como as coisas são irracionais, incoerentes? Então, eu abomino quando o ministro da Justiça, né, utiliza a Lei de Segurança Nacional para perseguir quem critica Bolsonaro, da mesma maneira que eu abomino o Supremo querer calar quem o critica, e abomino o governador contratar empresa para processar, para ficar atrás de quem o critica, porque assim, a minha luta sempre foi para ter uma democracia. Por óbvio que eu gostaria que as pessoas fossem mais educadas, né, que usassem as redes de maneira mais comedida. Eu gostaria.
Mas eu acho menos perigoso ter um povo doido gritando e xingando do que ter um povo doido prendendo por qualquer coisa, meu Deus. Porque a gente já não sabe mais, a gente já não sabe mais o que pode falar, entenderam? A senhora, então, não acha que isso é um problema de um ente, de um agente público, né? Quer dizer, não é um problema de uma instituição como o STF ou só do presidente? A senhora acha que é uma questão geral? Nesse sentido, tem proposta de substituir a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, né? É porque, A assim, senhora... veja bem, olha bem como a coisa é grave. No Congresso, eles estão debatendo aumentar a pena dos crimes contra a honra. É a mesma linha de atuação. Então, o Brasil hoje é um país pouco tolerante à divergência, né? A diferença é que na época do PT, só o PT calava. Agora a gente está vivendo uma loucura. É o PT tentando calar quem critica, é o Bolsonaro tentando calar quem critica, é o Supremo tentando calar quem critica, e ninguém mais se sente livre para falar nada. Falando em divergências que a senhora comentou, há mais de um ano você e o deputado Marcelo Freixo tiveram uma conversa aberta lá para um programa da Fundação FHC. E Sim. dá para ver o contraste entre esse diálogo e a polarização que tem marcado a política nacional nos últimos tempos. Como que você se sente em relação à esquerda brasileira hoje? Sua opinião mudou em tempos recentes? Não, a esquerda é complicada, né? A esquerda é complicada. É que eu tenho, se você me colocar num ambiente completamente hostil a mim, eu vou ouvir, eu vou tentar conversar, entendeu? Eu tenho essa dinâmica na minha vida, sempre fui assim, né? A esquerda está mais boazinha porque eles estão por baixo. Na medida em que eles subirem, eles vão voltar a fazer tudo igual. Porque eu percebo pela maneira que eles se manifestam no plenário, na Assembleia. Né? É muito assustador. A divergência para eles é algo assim que não existe, entendeu? Não tem beleza na divergência. Eu vejo beleza na divergência, né? Se você me falar uma coisa aqui, a gente tem que tentar chegar num denominador comum. Mas a esquerda tem muita dificuldade com isso. Né? Aquele programa acho que foi legal, foi um convite que a gente recebeu do Quebrando o Tabu. Eu não conhecia o deputado, depois daquele diálogo, nunca mais falei com ele, também nem tenho os contatos dele. Se ele me chamar para conversar, converso. Se vocês perguntarem para qualquer colega da Assembleia como é meu trato com eles, é sempre um trato respeitoso, ouvindo, considerando o que eles falam. Porque também você ouvir, não brigar, mas nunca levar a sério o que o diferente fala, também não é respeito, né? Respeitar é ouvir e considerar, e ver se, de repente, você não pode ponderar as coisas. O que eu percebo na esquerda é isso, mesmo quando eles são educados e eles te ouvem, nada do que você fala parece que atinge, entendeu? Né? E trabalham muito com adjetivos. Daí é que eu acho que os bolsonaristas são parecidos, adjetivam tudo. Né? Você tem que ser comunista, você tem que ser fascista, você tem que não consegue entender que um ser humano pode ser complexo, né? E ter uma posição num tema, ter outra no outro. A vida não é um pacote fechado, entendeu? A próxima é da Giovana. Deputada, a gente tem uma pergunta aqui do chat para você. O João Francisco perguntou: deputada, esse bolsonarismo dogmático e fechado representa uma ameaça às instituições democráticas brasileiras? As instituições, desculpa. Eu não vejo como uma ameaça, porque eles são fracos em termos de influência. Eu via uma ameaça maior quando era o PT no poder. Por quê? Porque todos os formadores de opinião lidam bem com o autoritarismo petista, porque eles concordam, pelo menos em parte. O autoritarismo bolsonarista, como quase ninguém, né, da intelectualidade concorda, ele tem menos chances de nos colocar em risco. Não sei se eu estou sendo clara. Sob o ponto de vista das instituições, de fechar um Senado, fechar uma Câmara, eles não têm força para isso. Ninguém vai dar suporte. Eu sou uma pessoa que me considero de direita e jamais apoiaria algo desse nível. Consegue entender?
Então, nesse aspecto, eu não vejo risco para as instituições. Eu vejo risco para a estabilidade do país mais no que tange a respeitabilidade, sabe? Das outras nações, né? Das instituições internacionais, porque é muita bagunça, muita confusão, muita palhaçada. Né? Veja o que aconteceu no Senado essa semana. Eu não sei se o gesto que o assessor do presidente fez foi um gesto racista, nazista, como estão dizendo, eu realmente não sei. Não sei se foi um gesto obsceno, como houve a primeira interpretação. A pergunta que eu faço é: para que alguém que está ali representando a presidência da República criar uma situação dessa? Percebe que é incompatível com a seriedade, né, das instituições? Então, não é que eles colocam as instituições em risco, mas eles têm um grau de rebeldia tal que gera muita instabilidade. A troca do presidente da Petrobras. Podia trocar? Podia. Talvez até devesse, entendeu? O presidente falou que o homem ficava ali, não ia trabalhar. Não sei se é verdade, se é mentira. Agora, a forma como ele fez a troca gerou instabilidade no mercado, gerou instabilidade internacional, parece que é um país sem regras. Então, essas mensagens, né, elas são muito ruins, entendeu? Entendi. Gabriel, você tem a palavra. Maravilha, deputada. Vamos lá. A senhora ficou conhecida nacionalmente por sua atuação no episódio do impeachment da presidente Dilma, em seguida, nas eleições de 2018, a deputada estadual mais votada na história do Brasil, né? O que levou a senhora a se candidatar e a que exatamente a senhora atribui esse resultado das eleições? Olha, eu me candidatei porque eu percebi que eu ia ter muita dificuldade para seguir denunciando o que eu entendia e entendo que deve ser denunciado nesse país, tá? A minha vida como professora estava muito difícil, eu comecei a sofrer processos injustos, né, por me manifestar. A minha vida como advogada ficou difícil, porque também, não no sentido de não ter trabalho, mas no sentido de não conseguir liberdade de fala, entendeu? Os mesmos advogados que dão entrevistas defendendo a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, aceitavam acusações contra mim por causa de uma frase, entendeu? Então é muito duro para você defender a luta contra a corrupção na advocacia, que, de certa forma, depende um pouco, né, da existência de crimes, entendeu? Para sobreviver. Então, eu acabei ficando assim, sitiada. Né? E esses processos promovidos contra mim, inclusive dentro da USP, né, eles me mostraram que eu precisava encontrar um lugar para me manifestar, para defender o que eu acredito. E o melhor lugar é o parlamento, sabe? É o parlamento. Aí eu decidi me candidatar. Foi uma votação realmente sem precedentes na história. Algumas pessoas me disseram que, inclusive, no mundo, nenhuma pessoa teve uma votação, assim, considerando proporcionalidades como a que eu tive, né? Porque não é uma votação majoritária, não é um candidato à presidência, um candidato a governador, ao Senado, é um candidato a deputado estadual. Tem uma gama enorme, né, de concorrentes. Então, assim, quando eu estava na rua fazendo campanha, as pessoas davam algumas justificativas. Né? O processo de impeachment foi a principal justificativa. Por incrível que pareça, eu me surpreendi muito. Muitas pessoas disseram que votariam em mim, e era muito interessante que acontecia o seguinte: olha, Janaína, eu sou de esquerda, eu não apoiei o impeachment, mas eu vou votar em você, porque eu acho que você é uma pessoa guerreira, uma pessoa que luta, e a gente precisa de gente que luta. Então, isso aconteceu várias vezes, né? Eu fazendo campanha na rua. Outra coisa que me chamou a atenção, pessoas que chegavam perto de mim e diziam assim: olha, eu não sou de votar, não gosto de política, não concordei com o impeachment, mas vou votar em você porque vi que você foi ao Supremo defender que não se legalize o aborto. Né? Me surpreendi. Não imaginava que eu seria parada na rua, inclusive por pessoas muito jovens, homens e mulheres muito jovens, dizendo que votariam em mim por eu defender a vida desde a concepção.
Então, assim, o voto, sabe, ele tem uma dinâmica que, às vezes, a gente não tem muito como ter certeza, né? Eu não sabia, até a hora que saiu o resultado, eu não tinha muito simples, com recursos próprios, não aceitei doação de ninguém, não aceitei fundo partidário. Eu não sabia nem se eu ia ser eleita. Né? Eu lembro da minha mãe me ligando na véspera: olha, filha, fica preparada, se você não conseguir, não vai ficar chateada. Eu falei: não, mãe, eu me voluntariei, o povo é que decide, né? E então foi realmente uma surpresa para mim, sabe? Foi uma surpresa muito grande. Entrei na Assembleia Legislativa, porque naquele momento eu não podia ir para Brasília, não tinha como abandonar a família. Até por isso não aceitei o convite à vice-presidência. Muita gente acha que foi mentira. Não foi mentira. O convite foi real. Passamos um mês em negociações no sentido de diálogos, em tentativa de estreitar relacionamentos. Foi um mês muito difícil para mim, porque eu queria aceitar, mas não podia ir para Brasília. Os apoiadores do presidente achavam que eu era muito metida de fazer exigência de ficar em São Paulo. Então, assim, foi bem difícil. Um dia eu escrevo sobre isso. Aí entrei na Assembleia. A minha área na USP é Direito Penal, que é uma área federal. Então, eu precisei adequar o conhecimento, estudo todo santo dia, para fazer um bom trabalho, né, numa área que não é a minha área de conhecimento, vamos dizer assim. E gosto muito do trabalho na Assembleia, acho que é uma passagem, né, de muito engrandecimento, né, no convívio com os colegas que pensam diferente, colegas de esquerda, colegas de direita, colegas que não têm ideologia, que querem estar na política porque querem estar na política. Não sei se eu respondi? Bem, acho que a gente tem mais tempo para mais uma, acho. Vou deixar com o João Pedro. Certo. Deputada, aproveitando que a senhora falou desse contraste entre a esfera estadual e a federal, né? Apesar do seu cargo ser na administração paulista, aqui no estado de São Paulo, sua expressão política e simbólica é nacional. Existe algum contraste entre essas duas dimensões? Em que medida dá para trabalhar para o estado e para o país ao mesmo tempo? Legal essa pergunta. Nunca ninguém fez. É muito boa essa pergunta. Porque, assim, a vida inteira eu me preocupei com o que acontecia no meu país. A vida inteira. Então, por exemplo, eu lembro falando para os meus alunos, e mesmo na época que eu era aluna, sabe? Eu sempre acompanhei política, não só aluna universitária, aluna desde o primário. E eu lembro de eu falar para os meus alunos que a vida do professor de direito era muito cômoda, porque ele esperava a lei sair para depois ficar criticando. Metade da aula de direito é professor xingando o legislador. E eu decidi fazer diferente. Eu via um projeto de lei, eu estudava o projeto e eu escrevia. Olha, isso aqui está ruim. Ou punha no jornal, ou mandava e-mail para o parlamentar, entendeu? Em alguns momentos fui participar de audiências públicas. Ninguém me convidou, paguei minha passagem, fui, pedi palavra, não queriam me dar palavra, gritei. Então, assim, eu sempre me preocupei com o meu país, mesmo quando eu não estava na política. E eu acho graça quando eu me manifesto sobre a política nacional, que vem ali embaixo, você é apenas deputado estadual, né? Cuide da sua esfera, não se meta com o presidente e assim por diante. Eu falo, gente, desculpa, né? Eu entrei na política para ter um lugar, para poder me manifestar sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre o mundo, porque isso faz parte da minha personalidade, sabe? Se amanhã ou eu não quiser mais ficar, ou se eu me candidatar e perder, eu vou continuar me manifestando, entendeu? Porque essa sou eu, né? Não tem outro jeito de ser, entendeu? É um pouco independente do cargo, né? Algo que eu sempre fiz. Deputado, agora com as eleições de 22 se aproximando, qual que é o futuro mais provável de Janaína Pascoal? Ai, gente, é tão difícil. Hoje mesmo, uma pessoa me ligou, falou que queria muito que eu concorresse ao governo do estado, que eu seria uma grande governadora, que eu teria chance. Nem sei se tenho chance, né? Eu não sou muito daquela... Eu não tenho uma autoestima assim muito elevada de ficar falando, ai, ganhei, sou melhor que os outros. Não sou assim.
Mas eu não sinto que eu tenha como missão ser governadora do estado, entendeu? Não sinto isso, né? Acho que o meu trabalho na Assembleia, não é que ele não poderia continuar, porque a Assembleia é muito importante, a gente barra muita coisa ruim, melhora muito o projeto que vem do governo mal escrito, ruim para o povo. Então, é um trabalho que não aparece, mas é um trabalho necessário, importante, um trabalho técnico ali dentro, que eu faço com muito gosto. Mas eu acho que os 4 anos vão ser suficientes. Então, para mim, seria muito mais cômodo eu me candidatar a deputada estadual, que a chance de ser reeleita, claro que jamais com esse tanto de voto de novo, acho que é impossível, mas a chance de ser reeleita é muito grande e é muito, muito bom, né? Eu estou perto da minha casa, estou perto da minha família, então, assim, tenho essa possibilidade de me manifestar com liberdade. Mas eu acho que para o país, eu ficar na Assembleia já não vai ser tão útil, entendeu? Tá ouvindo ainda? Não sei se travou. Travou, sim. Bom, mas de qualquer maneira, acho que a gente já ultrapassou nosso tempo. Eu queria agradecer. Oi? Acho que tinha dado uma travada só. Não, agora tá tudo certo. Tá. Tem Onde uma parou? travada só. Onde Não, parou? a gente ouviu a resposta inteira. Tá. Então, eu não sei se o partido me daria a legenda, porque essas coisas parecem simples, mas não são. Não é porque você tem potencial de ser bem votado que vão te dar a legenda. Às vezes dão para alguém que não tem potencial por causa de um acordo feito com um partido maior. Eu gosto de falar a verdade. Essa é a nossa realidade, é cruel. Tá? Mas se fosse hoje a eleição, se o partido me desse a legenda, eu ia concorrer ao Senado. Aí o povo decidiria, e óbvio, também Deus, né? Porque essas decisões elas são complexas. Né? E aí, entendeu? Seria a minha maneira de tentar colaborar para o Brasil. Entendeu? E me voluntariaria. Se seria eleito ou não, é outra história. Muito arriscado, né? Porque é uma eleição para uma cadeira só. Então, uma eleição bem arriscada. Uhum. Bom, acho que a gente já ultrapassou nosso tempo aqui. Eu queria agradecer demais a deputada Janaína Pascoal pelo tempo e pela disponibilidade. Agradecer a Giovana, o João e o Gabriel e o Tom que está na transmissão do evento. Eu quero dizer que esse evento e todos os demais eventos da IPEP vão ficar disponíveis no YouTube. E também quero convidar todo mundo a se inscrever na nossa pré-inscrição para o processo seletivo lá na bio do nosso Instagram, @IPEPUSP. E é isso. Muito obrigado a todos. Posso fazer um anúncio aqui? Claro. Eu estou procurando um estatístico para trabalhar comigo no gabinete, tá? Ou um estatístico, ou um matemático. Eu quero uma pessoa que goste de fuçar sites públicos, que goste de levantar dados, analisar esses dados, tá? Estou procurando. Então, depois manda e-mail aí com o currículo, quem tiver interessado, tá bom? Gente, obrigada, viu? Amei participar dessa conversa com vocês. Fique com Deus. Obrigado, gente. Até. Obrigado, deputada. Obrigado.